Mas estamos aqui para falar sobre o curso de Direito, né? E eu queria saber, assim, de vocês, Juliana, Alexandre, como é o curso de Direito? Como foi para vocês o curso de Direito? Quais são as características do curso de Direito? Entendeu? Eu queria saber um pouco mais sobre esses detalhes. Olá, Francis. Boa tarde, pessoal que está ouvindo a gente. Muito obrigada a todos pela participação. Queria primeiro dizer que estou muito honrada, né, de participar desse evento e parabenizar o Instituto Bom Aluno pelo belíssimo trabalho que vem executando ao longo dos anos, um trabalho muito inspirador, muito bonito, e é por isso que nós, do Frag Trigo, apoiamos essa iniciativa. Como sempre apoiamos iniciativas voltadas para a educação, né? Tanto internamente para o escritório como externamente, e fazemos esse apoio hoje através da ajuda, né, a esse instituto, esse trabalho belíssimo que vem formando pessoas tão boas assim como o Francis, que contou aqui um pouquinho da história dele, da belíssima história dele, que é um bom aluno, né? E que por isso vem recebendo esse financiamento, esse apoio desse instituto. Bom, Francis, vamos começar aqui nosso papo, então, falando um pouquinho da sua primeira pergunta, né, do curso de Direito. Bom, para quem ainda está na dúvida de fazer o curso, não sabe muito bem, o curso de Direito ele tem em torno de 5 anos, né, de duração. Para algumas pessoas pode ser um pouco mais, para algumas pessoas pode ser um pouco menos. Um pouco mais por quê? Porque como você, em muitas faculdades, não tem uma grade muito fechadinha, às vezes a pessoa pode fazer uma grade e acabar optando por adiantar um pouco o curso. Daí pode ficar assim, no mínimo, 4 anos e meio. Tem a questão também de algumas pessoas que vieram de cursos afins, digamos assim, e aí já fizeram alguma disciplina e conseguem adiantar esse curso. Além disso, na UFBA, por exemplo, que é a universidade de onde eu venho, você tem o BI, né, o Bacharelado Interdisciplinar, que algumas pessoas fazem o bacharelado interdisciplinar de humanas, e aí quando terminam vão para direito, e o bacharelado interdisciplinar dura 2 anos, e aí depois a pessoa conclui, eu acho que no final das contas ela pode concluir o curso de direito em menos de 5 anos. Evidentemente que no total esse curso vai ficar um pouco mais estendido, né? Então a gente tem o curso de direito, é um curso que no ensino, né, tende a ser mais teórico do que prático, mas a gente tem como enfrentar essa teoria, muitas vezes que a gente vê na sala de aula, um pouco mais distante da realidade, através do tripé universitário, né? Com ensino, pesquisa e extensão. Você conseguir aliar, né, esses 3 itens para poder ter uma formação mais completa. Bom, o tripé universitário, como eu disse, ele é composto por ensino, pesquisa e extensão, e o ensino, ele normalmente, além da questão de sala de aula, etc., você também tem as atividades de monitoria, por exemplo. Eu mesmo, na minha graduação, na minha formação, tive a oportunidade de ser monitora de uma disciplina, na época era a Teoria Geral de Direito Civil 2, eu não sei como está a grade de Direito da Faculdade da UFBA nesse momento, mas eu fui monitora do professor Pablo Stolze, e é uma experiência que é muito engrandecedora, porque você tem a oportunidade, né, de ver como é que o professor trabalha, estar mais próximo do professor, e também, muitas vezes, né, Pablo fazia isso comigo, separar um tempinho da aula para que o aluno exponha sob a supervisão daquele professor. Então, é interessante para a pessoa treinar a retórica, treinar a maneira, falar em público, começar a se desinibir. Aí, além do ensino, né, a gente também tem atividade de pesquisa. Então, é interessante também, para quem tem interesse, né, para ampliar sua formação, projetos de pesquisa. Aí você tem PIBIC, algumas iniciativas que às vezes dá para até conseguir bolsa, né? Tem essas iniciativas de forma voluntária, né, gratuita, assim como a monitoria também. Em algumas universidades eu tive monitoria com bolsa e também voluntária. Na pesquisa você também tem como ser remunerado muitas vezes. E o outro tripé é a extensão. Então, as atividades de extensão, elas são bastante diversas, mas normalmente é na extensão que você vai encontrar um contato maior com a prática. E aí você tem a atividade de extensão como de assessoria jurídica, por exemplo. Lá na UFBA, eu tive a experiência, a oportunidade de participar do SAJU, né, o Serviço de Apoio Jurídico, em que nós prestávamos com auxílio de advogados, né, que também voluntários, toda atividade no SAJU é de voluntariado, de atividades como voluntários, em que você presta assessoria para pessoas carentes. Então, a pessoa tem algum problema, às vezes, de alimento, né,
uma mãe que não tem condição de arcar com um advogado, aí procura o pessoal do SAJU, e aí o pessoal entra com a ação. Ou então, um pai que está sofrendo uma ação de alimentos contra si, procura o SAJU. Então, às vezes, a pessoa sente que não está madura ainda de ir por escritório, ou então não conseguir uma vaga no escritório, alguma coisa do tipo, por estar muito cedo no curso, ela pode ter uma boa experiência, tanto social quanto prática, em algumas atividades dessa. Parece que tem um escritório modelo também da Católica, mas eu não conheço muito bem, não posso falar aqui do SAJU. Além do SAJU, a gente tem algumas outras atividades, né? Não sei nas outras universidades. Na UFBA eu tive a oportunidade das ACCS, né? Ação em Comunidade e Sociedade, né? E que, enfim, muitas vezes aí tem de mediação, tem o observatório social e tal. Então, você tem uma série, né, de atividades nesse tripé universitário que vão permitir que sua formação ela seja mais completa, não fique apenas, às vezes, na abstração dos livros. Então, é importante aliar. Em relação um pouquinho mais que eu queria falar do curso de Direito, às vezes a gente tem algumas dificuldades. O curso em si não tende a ser um curso considerado difícil. A maioria das pessoas não acha que o curso de Direito é difícil em si ou tem uma grande complexidade. Claro que vai depender muito do aluno, às vezes depende muito daquele professor, mas, em geral, não é um curso que o aluno tem muita dificuldade para vencê-lo. Claro que para você ter um bom conhecimento da técnica, uma boa noção, você precisa de bastante esforço em livro, esforço nessas outras atividades que eu falei. Mas uma dificuldade que algum aluno, principalmente o aluno de baixa renda, ele pode encontrar é a questão dos livros, que muitas vezes são caros. Então, isso pode ser superado através de diversas estratégias, né? Hoje a gente consegue muito material gratuito na internet e a gente também tem que tentar aliar essa atividade com bibliotecas, né? Tem algumas bibliotecas, inclusive de universidades particulares, que permitem o acesso. Então, você pode ir lá, tirar uma foto, ou então estudar lá na própria biblioteca. Na UFBA também acho que é permitido, salvo engano, você fazer isso. Então, quem tiver essa dificuldade com livros, porque às vezes esses livros são um pouco realmente caros, quem tiver essa dificuldade pode usar desses expedientes, digamos assim, né? Buscar em material na internet, ou então tentar pegar um livro de segunda mão de um colega, ou pela biblioteca. Aí é isso. Alexandre, tem alguma coisa a acrescentar? Boa tarde a todos. Eu tive uma pequena dificuldade aqui na ativação do áudio. Eu acho que acontece, faz parte nesse novo formato que a gente está se deparando agora, nessa oportunidade. Eu queria inicialmente fazer das palavras de Juliana as minhas palavras em relação aos cumprimentos e também a satisfação, a inspiração que eu tenho e a gratificação de estar aqui participando desse evento, que tem como objetivo principal aí tratar da educação e passar um pouco da nossa experiência como advogados a vocês, estudantes de direito e também interessados em, quem sabe, prestar o vestibular para direito. Eu acho que Juliana ela trouxe um panorama muito completo sobre o curso do direito, tanto na perspectiva curricular quanto na perspectiva extracurricular. O que eu teria a acrescentar aí é a importância que o estudante de direito tem que dar aos relacionamentos, né, estabelecidos dentro daquele primeiro nicho, né, de relações profissionais que se instaura ali na Faculdade de Direito. É muito importante que a gente tenha essa preocupação, porque isso é levado para o nosso futuro. Então, o estudante de Direito, na minha percepção, ele tem que se preocupar, desde então, a ser referência daquilo que ele faz dentro da faculdade. E ser referência tem como pressuposto você se dedicar a todas essas atividades que Juliana trouxe. Fazer trabalhos em extensão científica, né? Pesquisa na área científica, você também, obviamente, estudar por meio de doutrinas variadas, todos os assuntos, todas as matérias, se preocupar, sim, com as matérias propedêuticas, aquelas introdutórias, né, que trazem para a gente um panorama sobre a sociedade, né, sociologia, sobre a história, sobre a economia, sobre a administração. O direito ele é interdisciplinar. A gente não pode ficar restrito, adstrito
a questões estritamente jurídicas. A gente tem que ter um panorama muito global sobre isso. E a universidade pressupõe a ideia de universalização do conhecimento. E eu acho que foi isso que ficou bem posto por Juliana. E sobre ser referência, é ser exemplo. É ser exemplo na conduta, entendeu? É ser exemplo com um aluno, é se preocupar em aprofundar o conhecimento na faculdade. Eu acho que eu vivi isso, muitos colegas levarem a faculdade de Direito, que não é uma faculdade extremamente difícil, tem o seu grau de dificuldade, levarem a faculdade fazendo boas provas, tirando boas notas a partir do estudo de cadernos copiados. Eu acho que isso é uma tendência que se repete muito ano a ano, mas que não deve ser seguida. Eu digo isso porque eu particularmente tive cuidado, sei que Juliana também teve, de abrir doutrinas variadas, de estudar. Isso também não é suficiente, mas faz parte, porque é o nosso instrumental de trabalho. Você, como advogado, tem que ter acesso aos melhores escritos. Então, não somente na área jurídica, mas também extrajurídica, literatura, economia, como eu disse, notícia. A gente tem que ter essa preocupação com uma formação completa, porque a faculdade nos oferece isso. E também, estando submetido à diversidade de informações e de experiências que você, estudante de direito, vai ter a oportunidade de decidir melhor o seu futuro. Então, é muito complicado você chegar no final do curso e não ter feito nunca um artigo. Vai ver que se você tivesse feito um artigo científico acompanhado por um professor como o Fábio Souza e como tantos outros aí, maravilhosos professores, você teria decidido seguir a carreira acadêmica. Né? Ter feito um mestrado, um doutorado, mas não fez, não passou pelaquela experiência, logo, talvez tenha um preconceito equivocado sobre essa característica e deixou de gozar dessa grande oportunidade. Isso não é determinante, a pessoa pode mudar, obviamente, depois da graduação, mas eu acho que é a graduação que forma a gente, né? Em termos gerais. E eu acho que isso, na minha cabeça, é muito claro, é o que eu tenho a falar. Vocês em complemento a Juliana, por óbvio. Acho que o áudio de França está desligado. Deixa eu... Pronto, tá me ouvindo agora? Pronto, perfeito. E tem um ponto aí na formação e na carreira do advogado que foi marcante na minha decisão pela escolha do curso do Direito, que foi o estágio. Foi exatamente o estágio no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional do Trabalho, que acendeu aquela paixão pelo direito, entendeu? Aí eu queria saber, na formação de um estudante de direito, na formação de um advogado, o estágio é um ponto fundamental? Você pode me dizer um pouco mais sobre a experiência que você teve no estágio, onde eu posso estagiar, como eu posso estagiar, qual a melhor área de atuação? Existem diferenças entre um estágio no Ministério Público e outro estágio no escritório de advocacia, entendeu? Como eu posso administrar isso para poder acrescentar na minha formação como um estudante de direito, como futuro advogado? Francis, essa é uma excelente pergunta e eu acho que dá continuidade ao que a gente já abordou até aqui sobre a perspectiva da universalização do conhecimento, das experiências variadas que é necessário que o aluno de direito tenha na sua vida, no curso da graduação. Eu sou defensor do estágio desde o início da graduação. Né? Eu encontrei resistência em diversos professores da graduação que eram contrários e achavam que era uma perda de tempo, porque nós não tínhamos ali, naquele momento, elementos instrumentais de conhecimento jurídico mesmo para se portar diante de um estágio. Mas, a despeito disso, eu optei por iniciar já no estágio em um órgão público, uma autarquia. Eu trabalhei logo no primeiro ano de faculdade no Detran da Bahia, e foi uma experiência extremamente enriquecedora. Como você disse, aquilo ali você extrai coisas que dentro da faculdade você não vai ter acesso. Eu, dentro da minha perspectiva, vejo dessa maneira. Por exemplo, eu tenho um caso particular que deu uma diretriz muito importante na minha vida.
No meu primeiro estágio, no início do curso de Direito, tem muita experiência com trabalho ainda, com traquejo, contato com pessoas e até com uma imaturidade sobre responsabilidade de horário e tal. Alguns dias eu cheguei atrasado nesse meu primeiro estágio. Cheguei 10, 15 minutos atrasado e fui chamado a atenção pelo então diretor-geral, o doutor Carlos. Ele me chamou, perguntou, garoto, você quer ser o quê? Eu falei, não, eu acho que eu quero ser advogado. Ele falou, mas advogado não se atrasa. Advogado tem audiência. Advogado tem prazo. Se você se atrasar 1, 2 minutos, o seu cliente vai ser prejudicado. Você quer ser advogado mesmo? Você tem certeza disso? E aquilo martelou na minha cabeça, né? Eu errei, mas foi o momento de errar. O momento adequado de errar. Eu estava me expondo, eu estava me submetendo. E aquilo guiou os meus atos na vida, entendeu? Em todas as circunstâncias, e guia até hoje, que eu lembro, recordo. E essa pessoa, inclusive, foi homenageada quando eu me formei na carta de homenagem, etc. Fora isso, eu penso que é necessário a gente ter uma diversidade de experiência no âmbito do estágio. Eu passei por um órgão público, depois do órgão público, não foi uma experiência rápida, foi uma experiência de 1 ano e 2 meses. É outro dado que eu quero chamar a atenção. Eu sugiro sempre que os estudantes de direito submetam a experiências que tenham um tempo razoável de duração. Não basta você ter uma variedade enorme de experiências, isso não quer dizer nada. Você me entrega um currículo com 10 experiências num percurso aí de 7 meses, não mostra aprofundamento, entendeu? Até mostra um pouco de desídia, né? E falta de vinculação, de interesse com aquele órgão, aquele escritório que você se vinculou. Então, depois desse órgão público, eu já tive uma primeira impressão. Não quero trabalhar em órgão público, eu não me interessei com a dinâmica, tem muita gente que gosta, eu não gostei, a priori. Tive muita coisa boa, tirei muita coisa boa disso, e daí parti para o Tribunal de Justiça. Tinha uma pequena seleção, me submeti a essa seleção, trabalhei durante um tempo no cartório judicial, e depois do cartório judicial fui para o cartório extrajudicial de imóveis. E isso durou mais ou menos 1 ano, e logo na sequência, ainda vinculado com o contrato ao Tribunal de Justiça da Bahia, já no finalzinho do contrato, eu passei um tempo no cartório de notas. E uma experiência extremamente enriquecedora, porque assim, a gente começa a ter referência do outro, né? A questão da alteridade, você se colocar no lugar do outro. Um bom advogado, eu acho que ele tem que saber o que pensa o servidor, o que pensa o rapaz que lhe atende do órgão público, o que pensa o magistrado, o que pensa o registrador. É necessário que você tenha essa percepção, se coloque no lugar do outro. Isso é muito rico para o advogado, muito importante. Tive essa experiência e, mais uma vez, já estava aí por volta do meu 2º, 3º ano de faculdade. Falei, eu acho que não é isso. Me submeti, então, a uma experiência no Ministério Público mais rápida, porque eu já não estava... Já tinha uma quase certeza, né, da minha vontade de advogar. Isso é muito difícil, quase certeza, né? Mas eu estava sentindo que era advocacia, pelo menos por exclusão até aquele momento. E aí passei pelo Ministério Público, foi muito enriquecedor mais uma vez. Foi uma experiência rápida e também eu consegui assimilar algumas coisas e tal, mas na sequência fui para o escritório de advocacia e aí começou a minha trajetória. Passei por 2 escritórios de advocacia também nesse período de 1 ano. Algumas atividades foram concomitantes, no Ministério Público eu ainda levei concomitante, né, ao estágio no escritório de advocacia, e aí eu entrei no Fraga e Trigo. Eu entrei como estagiário. Eu fui estagiário de uma fundadora, fui estagiário de outro fundador, que hoje é meu sócio, Pedro Trigo, e assim, ali eu me encontrei, de fato. Foi bastante enriquecedor você poder casar a abstração do direito, o direito em tese, com a experiência do dia a dia, entendeu? E perceber que você vai aprimorando a sua capacidade e, ao passar na ordem dos advogados, que é algo que resulta de um período de 5 anos de muita dedicação, não é uma parada de estudo momentânea, pontual, para passar na ordem. Você passa na ordem e se sente um pouco mais preparado. O advogado, ele nunca está 100% preparado. O advogado, ele está sempre em contínuo aprimoramento e melhoramento da sua atividade. Caso ele ache o contrário, ele já está fadado ao fracasso, na minha perspectiva. Eu acho que a gente tem que ter muita humildade e pé no chão. Eu defendo muito, como eu disse, defendo muito o estágio casado com toda a experiência científica na faculdade, social, projeto social, também participei, como o Ju disse, na minha faculdade tinha direito nas ruas, muito importante você ter esse acesso próximo à população, também por conta da alteridade, também pela necessidade de se colocar no lugar do outro. Então, essa é a minha percepção. Eu encerro por aqui, passo a palavra para a Ju, se tiver algo a complementar também.
Pronto. Como a gente está tendo acesso das pessoas, aí às vezes a moderação está tirando o áudio, e aí acabou me travando aqui rapidinho, mas a gente resolve rápido. Bom, em relação ao estágio, a gente tem várias opções, né? Às vezes tem algumas opções, principalmente em órgão público, de estágio voluntário, tem essas opções de núcleos de prática que já ajudam a aprimorar. Como eu disse, eu acho importante, sim, atrelar a teoria, né, que a gente vê na faculdade à prática, até porque muitas vezes fica mais difícil de aprender alguns assuntos que a gente vê na faculdade se a gente não tem alguma experiência prática, né? Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, às vezes era muito difícil para mim entender um agravo de instrumento, entender quando falava nos autos de um processo, né? Hoje em dia a gente tem muito processo digital, mas antigamente era processo físico, e aí a gente tinha aqueles apensos, né? Vai tramitar apensado, ou vai tramitar. Então, tem alguns termos que, se você não tiver na prática, se você não observar os autos de um processo, observar algumas coisas, às vezes você vai ter mais dificuldade de entender. Às vezes as coisas vão ficar mais abstratas, né? E alguns assuntos, alguns temas, inclusive do direito material, não só do direito processual, às vezes você vai ter um pouco mais de dificuldade de apreensão. Quando você está vendo ali como é que aquilo se desenvolve, por que aquele conhecimento é importante? Porque, veja, o conhecimento, o ensino, né, o que a gente vê, ele tem que servir à prática. Senão, ele não é um conhecimento útil. Claro que muitas vezes ele não vai servir diretamente, ele é intermediário, vai te ajudar a ter senso crítico ou algumas outras coisas, mas em alguma instância ele tem que estar atrelado à prática. Então, você consegue, inclusive, absorver melhor, dar mais sentido àquele conhecimento se você tiver utilizando ele na prática, se você estiver vendo como é que ele é aplicado à prática, se você estiver vendo porque ele é importante, porque senão você só decora, faz a prova, no semestre seguinte você nem lembra mais o que é aquilo e para que aquilo, para que você aprendeu aquilo, qual é o significado. Então, assim, até para que você possa preencher de sentido aquilo que está sendo ensinado, uma experiência de estágio, uma experiência prática, vinculando prática e teoria, eu acredito que é importante. Um alerta que eu faço aqui, nesse ponto, e que eu acho interessante, é que nesse momento do curso de Direito, o aluno ele está se preparando para tomar sua decisão, se preparando para ver qual será a sua escolha profissional. Então, esse não é o momento, para quem, claro, tem essa possibilidade, de priorizar a questão financeira. Então, por vezes, e eu confesso que, de certa forma, isso pesou para mim, na minha experiência pessoal, na faculdade, mas é uma coisa que eu acho que, tipo assim, digamos assim, eu não fui um bom exemplo nessa questão de estágio. Eu fiz poucos estágios e eu dei bastante prioridade à questão financeira por uma realidade pessoal minha. Mas se você tiver a possibilidade, se você tiver condições, né, financeiras, sua família, etc., alguma coisa do tipo, tiver um maior conforto, não dê prioridade à questão de remuneração. Se você percebe que aquele estágio, que um determinado estágio vai lhe agregar mais em termos de conhecimento, mas a remuneração dele é menor, opte pelo que lhe der as melhores oportunidades de conhecimento, de evolução, de aprimoramento, que lhe dê mais desafios. Às vezes, eu vejo muitas pessoas optando, não estou dizendo que estagiar em órgão público é ruim, muitas vezes é excelente, tem diversos estágios de órgão público que são maravilhosos. Mas, às vezes, você não tem, às vezes você abre mão, digamos assim, de estagiar, por exemplo, num escritório de qualidade, com profissionais para estagiar em um determinado órgão que tem uma atividade, não sei, com menos desafios, com menos complexidade, eventualmente, mas a questão financeira acaba pesando para uma pessoa que não tem necessidade de que essa questão financeira pese tanto, e a pessoa acaba escolhendo um estágio que às vezes é mais cômodo, né, financeiramente, e até cômodo em termos de atividade, né? Então, é isso. O ideal é que se priorize sempre a experiência, né? A qualidade da experiência ao valor de remuneração. Se for um estágio voluntário, mas que vai lhe trazer, em termos de conhecimento, muito conhecimento, né? E aí, principalmente em algo público, digamos assim, ou algum ganho nesse sentido, então opte por esse estágio, né? A ideia é interessante que se tenha o máximo de experiências, muitas experiências. Como o Alexandre falou, concordo plenamente. Óbvio que essas experiências devem ser aprofundadas, não é passar um mês no estágio, dizer que conheceu e ir embora.
evidentemente que deve sempre se avaliar a qualidade daquele estágio. Se você está naquele estágio, você vê que você não está aprendendo, está sempre fazendo a mesma coisa, não está evoluindo, etc., é importante pensar em mudar, avaliar a situação, né? E o que eu acho relevante também, principalmente para quem pensa em advogar, nos últimos 2 anos, que é o período máximo, né, do estágio, que nos últimos 2 anos tente buscar já um escritório em que você se vê no futuro, né? Já tentar buscar um lugar em que você eventualmente possa se encaixar, né? Fazer parte, porque para muitos escritórios é importante, é interessante formar, né, o profissional, e aí, digamos assim, pegar do começo e ensinar a cultura e tal, e aí você tem boas chances de chegar lá na frente e vir a ser um advogado, entrar naquele escritório e fazer parte. Mas esse direcionamento, digamos assim, um pouco mais estratégico, assim, já pensando numa colocação no mercado lá na frente, isso aí deve ser pensado principalmente a partir dos últimos 2 anos. Porque se você também entra muito cedo, às vezes você não consegue ficar até o final do seu curso por conta desse período de duração aí do estágio. Mas antes disso, é interessante experimentar, porque é isso, como o Alexandre falou, essa fase de estágio é uma fase que a gente acerta, que a gente erra, que a gente aprende, que a gente às vezes faz besteira, e que a gente conhece as áreas, né? Vai ser importante depois na escolha do seu futuro profissional e também das carreiras, né? Você vai querer, de fato, advogar, você vai querer prestar concurso público, em que área você vai querer advogar, né? Se você vai querer ser um advogado de contencioso, de consultivo, ou então advogar numa empresa. E aí você vai ter a oportunidade de ter experiências diversas, e quanto mais experiências diversas, mais assertiva vai ser a sua escolha lá na frente. E exatamente essa é a questão, é a dúvida que vem martelando na minha cabeça desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade. Como é que eu escolho a área de atuação na advocacia? Como é que surge assim, de repente aparece, eu já vou entrando nessa área? Uau! Na verdade, eu fico muito em dúvida. Essa dúvida aqui, eu acho que é a dúvida primordial de um estudante de direito. Qual área escolher para advogar? Eu fico sabendo isso agora ou eu vou saber disso lá no futuro, quando eu já estiver advogando? Vamos lá. Claro que o primeiro ponto é você verificar a afinidade com as disciplinas, né? Então, não adianta você, meu Deus, eu não gosto de direito penal, eu não gosto de direito tributário, né? Tenho completa aversão a determinada disciplina, e você querer escolher essa disciplina por uma finalidade, não, porque ser criminalista dá dinheiro, ou qualquer coisa do tipo. É evidente que você tem que tentar, o primeiro ponto, né? É buscar uma área com a qual você tem afinidade, que você tenha prazer de estudar, que você consiga se imergir, consiga se ver fazendo aquilo, porque vai ser um casamento, né? Você vai levar aquilo para o resto da sua vida. É importante também, e a experiência de estágio vai lhe fornecer isso, você conhecer a rotina daquela área. Então, por exemplo, às vezes na área de penal tem uma determinada rotina de ter que ir para a delegacia, a depender da área que você atue, de ter que fazer aquilo, você tem que ver se você se sente bem naquele ambiente. Então, às vezes, algumas áreas, sei lá, eleitoral, por exemplo, você tem determinados períodos que você tem um volume de trabalho muito intenso, porque você tem prazos exíguos, né? Você tem prazo de 2 dias, você tem prazo de poucos dias, você tem que ver se você tem a paixão por aquela área para você conseguir se envolver nesse nível de ter vários prazos de 2 dias que você vai ter que dar conta naquele período. Mas geralmente vai ser um período mais enxuto, de maior volume de trabalho, e depois um período um pouco mais tranquilo, que é o período fora das eleições, que você vai ter também essas questões de prazo curto, mas você vai ter a atividade um pouco mais parcelada. Então, é importante tentar conhecer a dinâmica da área na qual você está trabalhando, como é que funciona, se você tem prazos de pouco tempo, se você gosta dessa atividade assim mais dinâmica, com prazo rápido, que você passa um período assim com mais agitação, ou se você gosta de outro tipo, de um outro tipo, uma atividade às vezes de consultivo, por exemplo, que você tem a oportunidade de conhecer o trabalho da empresa e dar um diagnóstico, né, se aprofundar nos detalhes de como é que funciona o
processo produtivo daquela empresa, para você ver de que forma que podem ser feitos o melhoramento em cada uma das áreas, ou parecerista, entendeu? Então, assim, você tem que tentar identificar a rotina. Então, primeiro ponto é a afinidade com a área, o segundo ponto é conhecer a rotina, e eu acho que o terceiro ponto é estar aberto para as oportunidades também. E aqui eu vou dar meu exemplo. Eu, apesar de ter iniciado lá na graduação com uma afinidade maior em relação ao direito civil, né? Fui monitora de Pablo, etc. Eu estava no terceiro, quarto semestre. Mais para frente do curso, eu fiz PIBIC na área de trabalho, fiz meu TCC em trabalho e fiz a OAB também nessa área de trabalho. Então, assim, a tendência que eu estava era caminhar para ser uma advogada da área trabalhista. Só que quando eu me formei, eu recebi a indicação de um escritório, que à época era o Frag Trigo, né? Mas em outra configuração. E eu fui lá, entendeu? Para conhecer. E acabou que ali, a oportunidade que foi aberta para mim era uma oportunidade na área civil. E eu entrei nessa oportunidade. Era uma área que eu tinha afinidade também. Afinal, no início do curso, eu fui monitora de direito civil. Então, assim, não vou dizer para você, no primeiro momento, minha ideia era advogar no trabalhista naquela época, mas eu abri uma boa oportunidade para mim, dentro do civil. E eu entrei no civil e estou no civil até hoje, no civil do consumidor. Não penso em voltar para o trabalhista, né? Não tenho essa intenção. Hoje eu estou na área, trabalhando principalmente com essa área de concessões, infraestrutura, é uma área que eu acabei me interessando bastante, então acontece isso também. As oportunidades vão surgindo, você vai vendo, e às vezes surge, por exemplo, até uma área nova que você nunca pensou em estudar, nunca pensou em se envolver, e você se interessa, você se apaixona e você corre atrás. Então, assim, claro que tipo, se fosse uma coisa totalmente diferente do que eu estava pensando, que eu não tivesse afinidade nenhuma, seria muito difícil para mim. Mas, assim, a gente tem que estar aberto, e lembrando também que as áreas do direito, elas conversam entre si, as áreas não são isoladas. Então, eu já tive que fazer peças de tributário, embora não seja a minha área de origem. Então, a gente precisa conhecer também as outras áreas, ter noção das outras áreas, até porque muitas vezes o cliente vem para a gente com um problema que é complexo e que toca áreas diferentes. Então, por mais que não seja a nossa área que a gente está acostumado a trabalhar, é importante que a gente, assim como é importante, como o Alexandre falou, que nós tenhamos conhecimentos de outras áreas, de economia, estarmos atualizados, né? Saber o que está acontecendo no cenário político, no cenário econômico, no cenário agora de saúde, né? É importante que estejamos antenados, é importante que nós estejamos antenados também com outras áreas, porque os problemas, geralmente, eles não são de uma área só, né? Às vezes eles tocam setores diversos. Então, em resumo, a questão é essa, né? Afinidade, conhecer a rotina e estar aberto para novas oportunidades, porque aí você pode conhecer novos setores, se apaixonar por novos setores e acabar... E o direito, ele é vivo, né? Ele muda o tempo todo. Então, às vezes surge, né, uma nova área, um novo setor, uma nova frente de estudos, e às vezes você pode ser um dos primeiros a estar envolvido ali naquele ambiente. Então, você não pode se fechar, se isolar. Xande, alguma coisa para complementar? Difícil, ficou difícil de complementar, ficou difícil. Mas é exatamente isso que o Juliano falou. Eu tenho até dificuldade de não conseguir pensar em algo mais. Eu acho que você precisa estabelecer critérios e experiências que possibilitem a você projetar, né, a sua vida, vislumbrar. E para você conseguir projetar, você tem que ter alguma experiência, algo vivido. Eu acho que na abstração do direito, né, você estudando direito em tese, é possível que você goste mais do direito penal, mas diante de uma experiência no dia a dia, você passe a não gostar. Eu digo isso também por experiência própria. Adorava direito penal, achava muito interessante. Eu acho que o direito penal, de alguma forma, ele é mais factível para nós estudantes, né? Eu acho que tem no nosso dia a dia, do que a gente ouve falar, a gente consegue assimilar mais facilmente. Diferente, por exemplo, na minha época, do direito societário, né? Eu nunca administrei uma empresa, não sabia o que era aquilo. Você entender as configurações, múltiplas configurações das empresas, é algo muito distante. Mas quando você se aproxima daquilo, quando você vai viver aquilo no dia a dia, o que tem um viés muito do consultivo, na área empresarial, societária, especialmente, você vai criando essa afeição, vai se aproximando da área e passa a gostar.
E minha sugestão no curso, para quem não tem experiência ainda, é pensar o direito como sistema, identificar essa comunicação entre as áreas. Por exemplo, o direito penal e o direito tributário têm uma comunicação muito forte, e é algo que está em pauta, está tendo tem decisões do STF tratando sobre a questão do ICMS e tal, tem repercussão penal, comunicação direta. O direito civil com o direito administrativo está casado com essa área de concessões, de permissões. Muitas regras administrativas a priori, naquela perspectiva tradicional, foram mitigadas em função dessa nova configuração. Mas é basicamente isso. Eu acho que Ju foi muito feliz nas considerações dela, muito completa. Minha sugestão, mais uma vez, é que o aluno vá às ruas, vá aos tribunais, vá aos escritórios de advocacia, tenha experiência e tome sua decisão, uma decisão que pode ser fruto de mudanças no curso da profissão diante das oportunidades, assim como aconteceu com Juliana, assim como aconteceu comigo também. Eu também trabalhava diretamente com uma grande montadora de veículos e tive a oportunidade de assumir dentro do escritório uma área mais voltada às concessões, e isso foi muito enriquecedor. Lá dentro, lá no escritório, a gente tem um intercâmbio muito grande entre as áreas, entendeu? Todas as decisões são pensadas, aprimoradas, maturadas com o diálogo entre os sócios, entre os advogados, demais colaboradores, estagiários, independente da área. Interessante de você ter vários especialistas é que os especialistas eles se antecipam, né? Eles têm um conteúdo prévio de determinada matéria mais aprofundado. Mas o que o profissional tem que ter em mente é que o advogado é um pesquisador, acima de tudo, entendeu? Independente da sua área. Se você se prepara como um grande pesquisador, você vai encontrar um resultado. Se você faz uma especialização, você antecipa etapas, você otimiza o seu serviço. E dentro do escritório é interessante que tenham pessoas de diversas áreas. Tem o direito tributário, tem o direito imobiliário, tem o direito trabalhista, tem o direito ambiental, o direito civil em geral, empresarial, e essa é uma experiência bastante rica. Interessante. Mas a gente está falando aqui, né? O advogado, a atuação do advogado, entendeu? Eu estou aqui ainda, entendeu? Eu sou estudante, e no meio disso aqui, a gente tem a famigerada OAB, né? O exame de ordem. E como é que eu me preparo para o exame de ordem? O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo focar? Existe uma estratégia? Como foi o seu preparo para o exame da ordem? Francis, sinceramente, você já fez muito até aqui. Pelo pouco que você contou da sua história aí, eu tenho certeza que você vai ter sucesso na ordem. Eu sugiro, inclusive, que não se preocupe com a ordem dos advogados, se preocupem em estudar agora, né, em aprofundar nos livros, em aprofundar nas experiências práticas. O exame da ordem é um dos múltiplos milhares de desafios que você vai ter em sua vida. E te digo, com toda certeza, eu ainda estou no início da profissão também, digo com toda certeza, será o mais fácil. Existem uma certa dificuldade, às vezes a pessoa fica nervosa, não passa, e tem que fazer de novo. Esqueça, isso não vai ser determinante para o seu futuro. Vai lhe dar uma habilitação, mas essa habilitação não lhe certifica como um profissional de sucesso, entendeu? O que lhe certifica como um profissional de sucesso é o que você fez lá atrás e o que você está disposto a fazer dali para frente, né? Como pessoa. É resiliência, entendeu? Continuar sendo resiliente, continuar estudando. Agora, para a preparação do exame da ordem, vamos lá. Eu acho que você fez um bom curso, cumpriu todas as etapas do seu curso, foi um aluno médio, regular, bom, você faz a prova sem fazer qualquer curso preparatório e passa. Tem condições de passar. Caso você seja uma pessoa insegura, entenda que é necessário um curso preparatório para fazer uma revisão, faça o curso preparatório. É interessante também, porque aí você diminui a probabilidade de perda, né? Obviamente. Você diminui a probabilidade de perda. Inclusive, tem um amigo meu que tem um curso preparatório que é público, de acesso público. Eu acho que é simbólica a participação, né? Ele estava com esse projeto e é muito interessante justamente para alunos que talvez não tenham condições de arcar com curso preparatório e para ter garantido ali a sua vaga na OAB. A OAB, primeira prova, na minha época, não me engano agora continua da mesma maneira, múltipla escolha, aquela estrutura, questões de todas as áreas. Então, assim, você tem que fazer, salvo engano, 60% ou 70%.
não recordo precisamente. E a segunda fase, a prova aberta, um grau de dificuldade maior, mas se você tiver experiência em escrita, redação de peça e optar por uma área que você tem maior afinidade, você vai ter sucesso, entendeu? E vai galgar ali a sua habilitação para poder advogar e saber que dali para frente as batalhas serão árduas, muito árduas. Eu concordo com o Xande, principalmente no que toca à primeira fase, né? Eu acho que o estudo para a OAB, ele acaba que é um estudo, como a prova, a primeira fase, né? Ela abarca todas as disciplinas e o curso todo. O ideal é que, se você fez um bom curso, normalmente você não vai ter dificuldade. Salvo engano, essa primeira fase são 50%, você precisa de 50% para passar. Acho que você, Francis, deve estar sabendo melhor que a gente aí esse percentual. Mas eu acredito que, salvo engano, é 50%. Então, essa primeira fase, eu acredito que não é uma fase muito complexa. As questões normalmente elas são mais simples. E se você fez um bom curso, se você, enfim, foi um aluno, como o Alexandre falou, de regular a bom, acredito que você não vai ter muita dificuldade para passar na primeira fase. Evidentemente que se você estiver inseguro e também se estiver com mais tempo disponível, né, é interessante sim fazer um cursinho preparatório, né, para fazer a revisão, principalmente nas disciplinas que você tiver mais dificuldade. Uma dica que eu acho que quase todo mundo dá, para quem está chegando nessa época, é de estudar ética, né? Fazer esse estudo mais aprofundado do Código de Ética, porque tem uma quantidade grande de questões, e se você conseguir matar essas questões, né, você tem mais chances de passar dessa primeira etapa. Na segunda etapa, que é a etapa da prova profissional, você opta por uma área, né? Então, você escolhe uma área do direito penal, direito civil, trabalhista, tributário, constitucional. Então, são diversas as áreas, não vou conseguir recordar aqui de todas. Você opta por uma delas, evidentemente aquela que você tem a maior afinidade. Claro que algumas pessoas utilizam a estratégia de buscar áreas que tenham um conteúdo programático menor, mas não adianta você buscar uma área que tem um conteúdo programático menor se você não tem afinidade com aquela área, porque o estudo para você vai ser tormentoso, né? Vai ser mais difícil. Então, é interessante buscar uma área que tenha, com a qual você tenha maior afinidade, ainda que sua área seja civil e você tenha mais afinidade com civil e as disciplinas de civil sejam imensas, né? Mas se for essa área que você gosta, né? Se for essa área que você teve mais experiências com ela, se foi a área que você mais se dedicou na faculdade, que você fez pesquisa, acredito que você não vai ter dificuldade. Para a segunda fase, eu, diferente de Alexandre aqui, eu vou discordar um pouco, acho interessante sim buscar um curso, principalmente para quem não teve experiência prática, para quem não teve experiência no escritório de advocacia. Porque nessa fase você vai ter que elaborar uma peça. Então, assim, lá no escritório, né, a gente tem nossos estagiários e a gente passa as defesas para os estagiários elaborarem, a gente revisa depois, troca ideia. Então, eles já estão mais aptos a realizar, chegar na hora lá da prova, fazer uma contestação, não vão ter nenhuma dificuldade de fazer um recurso, fazer uma apelação, porque tudo isso a gente dá a oportunidade de aprender na vivência prática do escritório. Acontece que nem todo mundo tem experiência de escritório, nem todo mundo no escritório tem essa experiência de ter um contato maior com a prática, de elaborar uma peça, de ter uma revisão de uma peça, né? Às vezes a gente sabe que a peça já vem pré-pronta, já é uma peça, uma minuta, pré-elaborada, e às vezes a pessoa não tem essa oportunidade de fazer, né, do zero. A gente tenta fornecer, se esforça ao máximo para fornecer essa oportunidade para os nossos estagiários, mas nem sempre essa é a realidade, só não vai ser a realidade de todo mundo. Então, se você não teve essa experiência, e ainda que você teve, se você acha que é interessante você ter um aprofundamento maior, se você tem tempo disponível e tem condições, acho que vale sim muito a pena. Eu fiz isso, acho que vale sim muito a pena investir num curso. Quem não tem condições financeiras de um curso, é interessante, eventualmente, buscar um curso mais popular. Vez ou outra surgem essas iniciativas, como o Alexandre falou. Existiu, né, no passado recente, uma iniciativa de um amigo nosso, Marcelo Bloise,
que, junto com outros profissionais, deram aula e deram esse apoio para alguns estudantes por um valor simbólico. Acredito que sempre existem essas iniciativas. Quem estiver disposto a pesquisar, certamente vai achar. E também, quem estiver disposto a estudar, sempre vai achar. Hoje a gente tá na internet, né? Então, assim, tem muito material gratuito no YouTube que você vai conseguir informação. Tem aqueles livros com questões, com passo a passo, etc., que são bons e vão ser mais baratos do que um curso. Então, a questão principal é a dedicação. Mas se tiver condições, tempo e disposição, vale super a pena fazer um curso, principalmente para a segunda fase. Eu, como estou engateando ainda no direito, entendeu? Pensando na advocacia, eu sei que tem uma quantidade muito grande de advogados aqui no Brasil, uma quantidade muito grande mesmo, entendeu? E eu queria saber o que é que eu faço, quais são as características, as qualidades de um advogado para ele poder se destacar nesse meio onde a gente tem muitos advogados. Francis, de fato, né, nós vivemos num país em que nós tivemos um boom de faculdades de direito, né? Muitas faculdades liberadas pelo MEC. Hoje a gente tem uma discussão relacionada ao EAD das faculdades. Então, você tem um grande número de profissionais ingressando no mercado a cada novo exame de ordem, né? Mas, apesar disso, eu avalio que existe sim espaço no mercado ainda. E um dado, uma questão importante por mais que todo novo exame de ordem ingresse uma quantidade muito grande de advogados no mercado, e por mais que você tenha uma quantidade enorme de faculdades de direito, formando gente em um volume imenso, né, mais do que em todo o resto do mundo, pelo que os dados apontam, você tem que verificar que nem todo mundo advoga. Né? O direito é uma área que ele permite assim, um exercício em áreas diversas. E muita gente entra no curso de Direito ambicionando uma carreira pública. Então, assim, da minha experiência pessoal, talvez a Alexandre tenha uma experiência parecida. Na minha turma, das pessoas que formaram comigo, é uma minoria, é uma quantidade, assim, realmente ínfima, você conta nos dedos a quantidade de pessoas que passaram a advogar. Em geral, a maioria dos meus colegas, das pessoas que conviviam comigo, ou seguiram alguma carreira acadêmica, né? Ou muitas estão em casa estudando para concurso, né? Eu formei, vou fazer 5 anos, então eu tenho diversos colegas que estão estudando por concurso, alguns já conseguiram êxito, já passaram principalmente em concurso para analista, né? Ou em concurso para técnico, alguma coisa assim. Então, apesar desse volume de gente que entra o tempo todo, que é um número que às vezes pode assustar, a quantidade de pessoas que realmente realmente exerce a profissão é baixa, entendeu? Então, assim, claro que pode ter eventualmente alguém, eu digo assim, advogar com regularidade, porque esses meus colegas que estão estudando para concurso, por exemplo, eventualmente eles vão ajuizar alguma ação, uma questão de saúde para a tia, ou uma questão de consumidor para eles mesmos, ou para o namorado, ou qualquer coisa do gênero. Mas não tem uma advocacia constante, não é uma atividade da rotina deles, entendeu? É uma coisa bem pontual. Então, esse tipo de relato de que uma minoria dos colegas que de fato exercem a advocacia é muito comum, é um relato muito comum que eu vejo. Ricardo Almeida, que é advogado do escritório, também sócio do escritório, teve uma conversa muito parecida comigo em relação a isso há algum tempo. Ele fica em São Paulo. Normalmente, uma visita dele aqui em Salvador, nós estávamos conversando sobre esse tema, e ele disse a mesma coisa para mim. Ele tem 10 anos hoje de formado, e dos colegas dele, da turma dele de 30 pessoas, 6 advogavam, entendeu? Então, é uma quantidade muito pequena que acaba, de fato, colocando a advocacia, né, como atividade principal. Mas você me perguntou mesmo, foi das qualidades, das características de como se destacar. As principais coisas que a gente já tocou aqui, né, que foi o que a Alexandre falou, do aprimoramento constante.
de estar sempre aberto, de estar sempre aprendendo outras coisas, de estar sempre buscando novos espaços, buscando atualização, porque, como eu disse mais cedo, o direito ele é muito vivo, o direito ele evolui, então você tem o tempo todo, cada vez mais, uma influência da jurisprudência nos novos julgados. Então, é importante acompanhar como está a jurisprudência, é importante acompanhar como estão caminhando os precedentes no seu tribunal, no tribunal que você atua, nos tribunais superiores. É importante também estar antenado, estar sabendo o que está acontecendo na academia, no meio acadêmico, a produção acadêmica, até porque, muitas vezes, as inovações, as novas teorias, elas são trazidas pela advocacia. A advocacia que normalmente movimenta, né, a jurisprudência, a gente que está o tempo todo trazendo uma tese nova. Então, é importante que a gente esteja sabendo o que está se discutindo lá na universidade, né? E esse intercâmbio, inclusive, para a gente com os estagiários, às vezes é muito importante, porque às vezes a gente acaba se afastando um pouco da academia, mas aí vem aquele estagiário e traz, nossa, não tem essa doutrina nova. É importante a gente estar antenado, mas essa respiração, né, através do pessoal mais novo, do pessoal mais jovem, agrega para eles e agrega para a gente. Então, assim, é muito importante estar sempre atento para o que está acontecendo, quais são as novas teses, o que está sendo discutido nos tribunais, está sempre atualizado e está, enfim, buscando cursos, buscando evoluir, buscando também conhecer outras áreas, entender de outras áreas, saber como é que funciona. E outro ponto muito importante para o advogado destacar é manter sempre um bom relacionamento com o cliente, né? Tentar manter um bom... fazer de tudo, se esforçar ao máximo para manter um bom relacionamento com o cliente. Porque, às vezes, a gente tem um contato inicial com o cliente, aquele cliente, né, confia na gente, passa uma procuração que nos dá o direito de falar por eles, de representá-los. E a gente precisa sempre fazer isso de uma forma o mais transparente possível. Porque senão, se você não é claro com o seu cliente, se você não dá para o cliente um prognóstico claro do problema dele, qual é a situação dele atual, o que você pode de fato conseguir, o que você não pode conseguir, o que é viável, aquele cliente faz aquele processo com você, faz aquela ação com você e depois ele vai embora. Entendeu? Porque ele não criou aquele vínculo de confiança. Então, é muito importante a atualização sempre e esse contato com o cliente, um cuidado com o cliente, né? Tá sempre atualizá-lo do que está acontecendo no processo dele, ser cortês, né? Estar próximo, tentar entender qual é o problema, como você pode ajudá-lo, né? De que forma, porque às vezes ele nem está com algum problema, ele não está conseguindo perceber. Você poder muni-lo também de quais são as novas teses, o que está acontecendo, de que forma uma tese nova pode beneficiar a atividade dele, pode beneficiar, digamos assim, ele está onerado, está com muita oneração em imposto de determinada área, como é que você pode surgir uma tese nova que pode ajudar ali, você trazer aquela solução para o cliente. Então, esse cuidado, né, no trato, se portar bem, falar bem, enfim, não criar problemas, desavenças desnecessárias com outros membros do direito, né? Porque às vezes a gente vê colegas, claro, eventualmente o conflito ele vai acontecer, né? Às vezes você vai ter por exemplo, um magistrado que vai, digamos assim, agir contra o direito do seu cliente, você vai precisar ser mais firme. Mas a questão é de sempre ser firme, né? Não abrir mão do direito do seu cliente, sempre correr atrás do direito do seu cliente, mas de forma cortês, de forma educada. Se você estiver sempre se aprimorando, né? Se você tiver sempre um bom contato com o seu cliente, sendo muito claro, muito transparente, né? Muito fiel ao mandato, né? Fiel à procuração que lhe foi otorgada. E se você tiver esse bom trato, né, com as pessoas da área, tratar bem servidor é essencial, né? Tratar bem o magistrado, tratar bem o colega, a outra parte que está fazendo uma audiência que você que está participando, que naquele momento ali está disputando interesse contrário ao seu, mas não é seu inimigo, né? Se você tivesse esse bom comportamento, você vai ser bem quisto pelos seus colegas, você vai ter, vai conseguir ter uma boa relação e conseguir manter seus clientes e ser indicados por outro. Porque o mais importante na profissão da gente é o boca a boca, né? Como a gente não tem a possibilidade de uma publicidade muito ostensiva,
a opinião do cliente, o conceito que o cliente tem de você é muito importante, até para você conseguir novos clientes, né? Então, é isso. Alexandre, tem alguma coisa a acrescentar? Ô, Ju, você é sempre muito perfeita, aí fica difícil. mas sim, eu acho que a resposta à primeira pergunta, ela se dá através da identificação de critérios para um advogado de sucesso. Independente da escolha, né, de ser predominantemente escolhidos carreiras no âmbito público, existem ainda muitos advogados, sim. E eu acho que existe também, como toda e qualquer profissão, a seleção natural. Né? E a seleção natural se dá com a análise de todos esses critérios que Juliana trouxe. Né? Você precisa ser uma pessoa extremamente ética e transparente, né? Utilizar o mandato, né? Receber o mandato da procuração do seu cliente como um amuleto sagrado, tratar aquilo como uma coisa mais importante do mundo, saber que todos os clientes são igualmente importantes, independente da sua dimensão, da complexidade da sua operação, você vai ter que dar uma resposta efetiva para todos eles, entendeu? Em altura da expectativa. A nossa tarefa é identificar a expectativa para ser cirúrgico, para ser assertivo na nossa atividade. E assim, o advogado primeiro ele conquista, tá, Francis? Você tem que conquistar. Como é que você conquista? Você conquista, né, através da exposição do tema, através da prova de que você está preparado para assumir o mandato, ou seja, para receber poderes daquela pessoa, para resolver aquele problema, ou então para antecipar o risco de um eventual problema na esfera consultiva, né? Isso se dá com muito estudo, isso se dá com muita dedicação, com as experiências que você vai tendo no curso da sua vida, até a sua morte. Né? O advogado ele não é o sabedor de tudo, nem mesmo aquele que tem 80 anos de idade e tem uma trajetória brilhante. Ele vai aprender até a morte. Ele vai aprender, eu não tenho dúvida disso. A gente tem advogados de todas as faixas de níveis de experiência dentro do escritório e a gente percebe essa troca. Então, para mim, você tem que conquistar o cliente, você tem que conservar a relação com o cliente. Isso é o mais difícil. Você pode conquistou ali, sabe aquela matéria, mas na hora de manter o cliente, na hora de conservar aquela relação, você perde o encanto, porque talvez você está muito ligado àquele outro cliente que te dá uma remuneração maior. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Porque um cliente prejudicado quer dizer uma base mal feita, entendeu? Um cliente mal entendido é uma base mal feita. Você tem que ter uma base sólida. Então, conservar, você tem que conquistar, conservar, você tem que ter profissionalismo. E aí, profissionalismo, para mim, vem um monte... Eu quiquei aqui, vou falar credibilidade, pontualidade na sua resposta, no cumprimento dos seus prazos, em tudo que você estabelece com o seu cliente, você tem que ter pontualidade, você tem que responder o seu cliente por WhatsApp, por e-mail, por todas as ferramentas disponíveis. Lógico, mantendo uma relação de bom senso, você tem que ter tecnologia hoje, você tem que investir em tecnologia dentro do seu escritório, na sua atividade, para atender as novas demandas, entendeu? Você tem que ter muito cuidado com as informações que o cliente lhe apresenta e atribui como profissional. Muito cuidado. A gente vive hoje uma época de compliance, isso tem que ser percebido. Você tem que ter muita autocrítica também, para saber o momento de dizer, olha, não tenho condições de pegar essa demanda, porque estou muito atribulado. Ser sincero com o cliente. Ele não vai ficar chateado com você. Ele pode até pô, queria que fosse você, mas tudo bem. Né? Se você precisa ser sincero, verdadeiro. Sendo verdadeiro, ele volta. Entendeu? E ter especialização sempre, infinitamente. Continuar se especializando, aprimorando, conversando com seus colegas, e tudo aquilo que Juliana falou. Ser cortês, ser uma pessoa que desperta empatia nas outras pessoas, né? Não que desperta ódio ou inveja, ou esse tipo de sentimentos de uma mística que se tem da advocacia, né, do profissional com poder. Esqueça, a gente pega no batente, a gente veste essa roupa aqui, porque é um protocolo. Eu até queria falar sobre isso. Eu estou em minha casa, estou vestindo essa roupa por uma questão de protocolo, por respeito a todos que estão nos assistindo, por respeito aos nossos clientes, aos clientes do nosso escritório, entendeu? Tem muita gente que entende que isso aqui tem que ser cumprido. Então, que se cumpra, independente das críticas que se faz ao uso da roupa. Ainda é uma realidade. A gente tem que ter isso em mente, todos os profissionais. O paradigma pode virar, mas no momento
é essa a realidade que se vive. Então, é essa a resposta que eu queria dar. Acredite, eu acreditei, a luta é diária, dias de luta, dias de glória. É isso que a gente vive na advocacia. Dias de luta, dias de glória, mas ao fim e ao cabo a gente vence e fica feliz. Tchau. Já entrou aí, pessoal. Nossa, eu entrei aqui para finalizar um pouquinho, porque a gente, assim, tá maravilhoso, realmente é um assunto muito vasto, eu acredito que a gente poderia ficar a tarde toda aqui falando sobre isso. São muitas dúvidas de fato, mas a gente tem um horário para cumprir. E agora eu vou também fazer, a gente teve algumas perguntas aqui no chat, tá? Eu vou lê-las para vocês. Uma das perguntas, bem, já foi relacionada ao mercado, né, saturado, vocês acabaram já respondendo sobre isso. E, assim, as dicas foram fundamentais para qualquer área, inclusive, né? Acho que hoje, atualmente, qualquer área, a gente precisa ter pontualidade, a gente precisa ter, estudar muito, né? Então, uma das perguntas é, vocês acreditam que ingressar em uma empresa júnior seria uma experiência válida para um futuro advogado ou advogada? Com certeza. Eu posso dizer para você que eu tenho certeza que sim, seria uma experiência. Aliás, aquela ideia, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, assim, lá na UFBA a gente tem a ADV Júnior, né? A gente tem outras empresas júnior, mas é muito interessante, né? Que eu saiba, né? Eu não fiz parte da ADV Júnior e nem de outra empresa júnior. Mas que eu saiba, você tem alguns clientes ali e você lida com problemas que são problemas reais e você tenta dar soluções. Então, são experiências que são valiosíssimas, normalmente monitoradas por professores extremamente qualificados, entendeu? Que vão conseguir, você está indo num caminho que não é o caminho mais apropriado, o professor vai lhe dar aquele toque, você vai se preparar. E quando você chegar na advocacia, se for essa a sua opção, ao fim e ao cabo, você chegará certamente muito mais preparado. Então, assim, agarrem essas oportunidades, principalmente no momento da faculdade, como a gente disse, né? É um momento de experimentar. E as empresas júnior, normalmente, elas têm uma estruturação, tem um trabalho que é belíssimo e riquíssimo. Todos os colegas que eu tive, que participaram, Vitorinho, por exemplo, Alexandre, que participaram de empresas júnior, são profissionais que são muitíssimo qualificados, que já chegam com mais maturidade no mercado de trabalho. Então, todas essas experiências que vão lhe agregar, lhe dar mais novas experiências, lhe trazer mais desafios, sempre vão agregar, então sempre vão ser positivas. Então, sim, corram atrás, vão ver nas universidades de vocês, nas faculdades de vocês, o que é que está disponível, do que é que vocês podem participar. Participem, claro, não vão se envolver em mais atividades do que tem condição de dar conta, né? Façam escolham as atividades que vocês têm vontade de fazer e façam sempre muito bem feitas, se envolvam profundamente e verdadeiramente, não façam só para colocar lá no currículo, depois para impressionar A ou B ou C, mas façam, se envolvam, se joguem de cabeça, façam com responsabilidade, sempre com todas essas atividades, que sempre vão ser bons frutos, sempre vão ter bons frutos a ser colhidos. Alexandre, você quer dizer alguma coisa? Endosso 100% as palavras de Juliana. Concordo 100%, não tem o que falar. É exatamente isso. Juliana, a gente tem uma pergunta aqui direcionada para você, tá? Você sentiu alguma diferença na área por ser mulher? Não senti. Claro que, enfim, claro que eu estou falando aqui na posição de uma mulher branca, né? Naturalmente. Então, não estou falando vou usar aqui meu espaço de fala, especificamente como mulher. Não senti dificuldade na área, né? Todos os lugares que eu cheguei e andei, sempre fui muito respeitada, nunca passei por alguma situação indelicada ou alguma coisa do tipo, né? Sempre me foram abertas e me foram dadas oportunidades, inclusive em momentos em que, por exemplo, para algum cargo
digamos assim, algum espaço com um pouco mais de liderança, existiam outras opções masculinas, por exemplo, e eu tive acesso a essas oportunidades, né? Então, não vejo isso não tenho nem, digamos assim, histórias para contar em relação a outras pessoas. Realmente não é uma coisa que eu sinto diferença, não. Né? Acho que para mim, até aqui, tem sido bastante tranquilo. Certo. Gente, quem tiver mais alguma pergunta para fazer, vocês podem fazer aqui no chat que fica, ó, se você passar o cursor, fica logo embaixo, ao lado dessa setinha verde, tem o chat, você pode clicar e fazer sua pergunta. Acho que a Larissa fez uma pergunta aí. Isso, a gente tem mais uma pergunta aqui, que é qual o momento ideal para fazer uma pós-graduação? Alexandre. O momento ideal, assim que você termina a graduação. Esse é o momento ideal. E não parar, continuar. Que seja especializações formais, com título, né? Que seja. Muitas pessoas se preocupam com isso. É válido? É válido. Você vai estar sendo acompanhado por uma instituição, muitas vezes uma instituição de respaldo grande. Aquilo ali vai dar um suporte, uma aparência, um rótulo, muitas vezes, do seu currículo, né? E é muito interessante. Mas a ideia é não parar de estudar. Não pare de estudar nunca. Continue fazendo especializações. Se você pretende, a despeito de gostar ou não do magistério, de dar aula, eu acho interessante se dedicar a um mestrado, se dedicar a um doutorado. É um projeto pessoal de vida meu. Não fiz ainda porque a advocacia é muito ciumenta, é 100% ciumenta. Você consegue se dedicar a uma especialização, né? Outra especialização aqui, outra lá. Eu tenho 6 anos de advocacia, né? São 6 anos, não é muito tempo de advocacia. Assim que me formei, fiz a especialização no IBET, no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, que é uma referência. Depois fiz na Baiana, né? Hoje estou me dedicando ao estudo de línguas, que é algo muito importante, né? Eu tive uma defasagem em determinado momento, mas estou investindo nisso, que é muito importante. Já deixo isso aqui como uma dica para vocês que estão na graduação. Se dediquem, aprendam inglês, aprendam espanhol, né? Está vindo muito investimento para o Brasil, né? Hoje a gente tem tratativa com clientes espanhóis, clientes franceses, e isso é elementar, você se posicionar, você conhecer a língua do outro. Eles vêm para cá e respeitam muito a nossa língua. Eles falam em português, acredite. Né? Eles não possam inglês, nem mesmo nas reuniões, mas a gente tem que estar qualificado, capacitado para se comunicar. É uma regra hoje também de mercado. Muito interessante, bastante interessante. Então, é basicamente isso. O momento é já, é agora. Continue. Eu tenho a minha experiência particular. A Juliana também, sei que foi logo na sequência. Tenho amigos meus que saíram. Um que, antes mesmo de formar, entrou na especialização de direito tributário na UNEB. Quase que concomitante, não sei, mas deu certo, ele conseguiu. E hoje já é mestre, já é professor, porque ele optou pela carreira acadêmica. Então, tem uma carreira brilhante e é jovem, tem 28 anos de idade. E assim, é incrível você ouvir falar isso. É possível, tudo é possível. É isso. E para quem tem dificuldade com essa questão financeira, hoje a gente tem um mercado de pós que ele é muito vasto. Então, você consegue... E aí você também tem uns planos de parcelamento, digamos assim, que fica um pouco mais suave para o bolso. Mas... não sei se ainda funciona dessa forma, mas na minha época, quando eu estava na graduação, lá no SAJU, que foi esse projeto que eu falei, quando o advogado, né, que tinha um advogado voluntário que orientava os estudantes, tem vários, aí formava uns grupos, né? Um grupo de alunos com um determinado advogado, outro grupo de alunos com um determinado advogado. E o advogado que cumpria uma série de requisitos, um determinado período lá dentro do SAJU, conseguia ganhar uma bolsa numa pós-graduação. Então, por exemplo, a advogada com quem eu trabalhei, Simone, ela conseguiu essa bolsa e ela fez uma pós totalmente gratuita por conta dessas iniciativas. Então, quem tiver alguma dificuldade financeira ou algo do tipo, é importante ficar antenado, porque às vezes você consegue fazer uma pós até gratuita, fazendo um serviço de voluntariado em algum lugar, dando apoio em outro. E também você tem pós, alguns cursos que são um pouco mais acessíveis e também muitos cursos que têm períodos promocionais, né? Geralmente, bem antes de iniciar o curso, você tem aquelas primeiras, digamos assim, aqueles primeiros lotes, né?
você tem aqueles primeiros lotes que costumam ser mais baratos. Então, ficar sempre atento, né? Quem tem essa dificuldade, um pouquinho mais de dificuldade financeira, ficar sempre atento. Mas eu concordo integralmente com o Alexandre de que é muito importante buscar sempre o aprimoramento, buscar sempre, principalmente, digamos assim, com áreas diferentes, né? Hoje eu estou fazendo uma pós de Direito Médico e Bioética, que você pode achar um pouquinho diferente da área que eu atuo, mas é interessante conhecer outras áreas, né? Eu ainda tenho vontade de, eventualmente, poder atuar nessa área, estar habilitada. A gente não tem hoje um advogado que tenha uma especialização formal, né? Uma especialização formal na área, e a gente tenta criar essa interdisciplinariedade, né? Você conhecer áreas diversas, às vezes inicialmente por uma curiosidade, uma vontade, e que pode lá no futuro se reverter em uma oportunidade, porque você já anteviu aquilo, já se preparou para aquilo. Então, é importante você buscar uma especialização, sim, na sua área, né? Na sua área de afinidade, na área que você está atuando no seu dia a dia, mas também buscar em outras áreas, em frentes que você vislumbra que podem ser interessantes para você ou para o escritório em que você se encaixa mais para frente. Excelente, excelente. Vocês falaram muito bem, até eu fiquei com vontade de fazer direito. Que bom. É maravilhoso, é maravilhoso. Vem pra... E para encerrar, assim, se vocês pudessem falar, assim, brevemente, uma frase, algo para quem está começando, para quem ainda vai fazer o vestibular de direito, né, ou para quem está estudando, algo que dê motivação para eles, né? Motivação aqui é com o Alexandre, viu? Alexandre motivacional. É porque eu me descobri no curso, entendeu? Eu me descobri no curso, tive características durante o ensino médio, assim, sempre fui um estudante mediano e tal, não era muito assíduo, mas no curso de Direito eu me descobri, e essa descoberta veio com a experiência e com as pessoas que eu encontrei nesse percurso, e isso foi muito valioso para mim. Eu tive sorte. A sorte, ela também faz parte, tá? Pode ser chamada de sorte, Deus, que cada um quiser enquadrar aí. As coisas acontecem também por energia. Então, assim, o que eu tenho a dizer para os alunos, estudantes de direito, para aqueles que pensam em prestar o vestibular nessa área, é resiliência e alteridade. Tudo na minha vida gira em torno disso. Você tem que ser uma pessoa resiliente, né? Que não se resigna com as coisas, com as perdas que irão acontecer na vida, faz parte, é inerente, entendeu? Você vai à frente. O processo judicial, eu sou advogado, sobretudo, de contencioso. O processo judicial representa muito isso. Você perde aqui, mas ganha acolá, e você sabe que o seu objetivo é satisfazer o interesse do cliente. Então, assim, é uma guerra com várias batalhas, e a gente tem que saber lidar com isso, né? A gente tem recurso para brigar, para ir em frente, entendeu? Então, resiliência. E alteridade por uma questão muito óbvia. Você tem que sempre se colocar no lugar do outro, na pele do outro, entendeu? Para você não quebrar as expectativas, para atender as expectativas, na verdade, para criar uma relação de empatia com as pessoas, de aceitação e também aceitar as pessoas. Isso é muito importante. Eu vejo no direito, isso é muito elementar, porque a base da nossa relação, tanto com os nossos clientes, como com os demais colegas da área, como juízes, promotores, etc., é a confiança, né? Você vai ser indicado como advogado, né? Você vai passar a ser indicado se tornar referência do seu cliente. Essa referência só se constrói com confiança. E confiança é ética, é transparência, é tudo aquilo que a gente já trouxe. Eu queria agradecer bastante. Eu estou muito, muito feliz de ter tido essa experiência. Foi uma troca salutar para a minha vida profissional, mais uma vez, uma experiência maravilhosa, que tem a ver, mais uma vez, com esse escritório que eu escolhi e que me escolheu também, entendeu? E com as pessoas com quem eu convivo. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você, Alexandre. Francis, Juliana, é isso, eu não sou muito boa dessa parte mais motivacional, não. Mas o que eu gostaria de dizer é que não é fácil, né? Acho que nenhuma área na vida hoje, até porque é isso, né? A vida, ela não é fácil, a vida não é simples, as coisas não são simples,
né? A gente precisa sempre de muito esforço, muita dedicação, muito suor. Mas a advocacia, ela é uma área que ela recompensa quem está disposto, de fato, a seguir com valores, quem está disposto sempre a aprender, a aprimorar. Uma coisa, a gente não chegou a falar aqui das nossas escolhas, etc. Eu, durante o curso de Direito, não pensava em advogar, não era uma vontade que eu tinha, muito pelo contrário, eu tinha muito medo, né, muito receio, eu achava que a advocacia era mais para quem já tinha família na área, ou tinha vários mitos, né, várias coisas assim fechadas. Não tenho família na área. Hoje tem um tio que é da área, mas ele é aquele advogado temporão, se formou bem mais velho, sabe? E mora lá em Aracaju, a gente não tem relação, assim, ele é advogado criminalista, eu trabalho no civil, no escritório, então não sou de uma família de advogados e tinha alguns medos, alguns receios, algumas coisas assim, porque eu também não tinha carro e aí eu ficava com medo, né, de achar que eu não conseguiria um trabalho na advocacia, uma vaga por não ter carro, coisas do tipo. Mas aí, quando eu estava perto de me formar, e eu não venho de uma família assim com muitos recursos. Então, quando eu estava perto de me formar, eu precisava de dinheiro para pagar minha OAB, né? Para fazer minhas coisas. E aí surgiu uma oportunidade dentro do escritório. E eu fui lá para ver, só que eu gostei muito, acabei me apaixonando pela área porque é por conta do dinamismo, sabe? Por conta de desafio, meta, prazo, aquela coisa de você sempre estar em movimento, você sempre ter alguma coisa, você sempre ter alguma exigência, você sempre estar com a necessidade de se aprimorar, de aprender alguma coisa nova. É muito difícil eu terminar um dia do meu trabalho sem ter aprendido alguma coisa nova, nem que seja alguma coisa em relação a como melhorar uma atividade administrativa. A gente tem muita atividade administrativa, são importantes as atividades administrativas, até para que a gente possa organizar a nossa rotina. Mas todo dia a gente aprende uma atividade administrativa diferente, a gente aprende um sistema diferente, a gente tem que toda hora, né, tá ligado nessas novidades do judiciário, porque muda de sistema, vai para o processo digital, processo eletrônico, aí sai do ESAG, vai para o PJE. Então, assim, é muito dinâmico, o judiciário acaba trazendo muitas dinâmicas para a gente, né, decretos novos, e principalmente nesse período de pandemia, mas é uma área que faz com que a pessoa ela tenha que ser extremamente adaptável. Então, assim, quem gosta de dinâmica, quem gosta de sempre ter um novo aprendizado, quem gosta de sempre ter, assim, uma correria, uma emoção nova, né? Aí todo dia é um desafio, né? Todo dia é um desafio. Aí você termina de se formar, vai fazer sustentação oral, aí parece que vai morrer, mas passa por essa experiência, aí depois isso fica tranquilo, vai fazer a primeira audiência, né? Vai fazer um webinar, primeiro webinar que eu estou participando, então, assim, estou participando aqui por conta também de estar nesse contexto. Então, assim, quem gosta de novos desafios, quem gosta de assim, ter aquela emoção, né? Tá sempre aprendendo alguma coisa nova, é uma área que vai acrescentar muito, né? Vai acrescentar muito na sua vida. Outra coisa também, eu era uma pessoa que eu tinha um pouco de dificuldade de relacionamento. Tinha um pouco de dificuldade assim de comunicação com as pessoas e tudo. E a advocacia me obrigou, digamos assim, me ajudou muito a desenvolver um pouco mais de carisma, digamos assim, né? Então eu tenho essa pessoa aqui que vocês estão vendo do meu lado comigo, que é a Alexandre, que é uma pessoa extremamente carismática, uma pessoa extremamente de bom humor, que é uma pessoa com a qual eu aprendo todo dia, que é uma pessoa de uma comunicação, de um trato muito tranquilo. E isso é muito importante, essa questão de trato, de comunicação e tudo. Então, são características que você acaba desenvolvendo, entendeu? Que você precisa desenvolver. Então, é uma área, assim, que não permite que você fique estagnado, porque se você ficar estagnado, a onda te leva. Acho que na maior parte das atividades na iniciativa privada acontece isso, né? Se você ficar parado, a onda leva. E a advocacia é bastante assim, não dá para ficar parado. É sempre uma novidade, sempre um novo movimento. Então, é uma profissão de movimento, né? A gente está sempre se movimentando pelo escritório, pelo judiciário e pelo mundo. E é uma profissão que agrega muitos valores, muitas novas habilidades, muitos novos conhecimentos. E para quem quer se expandir em termos de conhecimento e em termos de melhoramento pessoal, é uma carreira que é bastante recomendada, eu diria.
Então, acho que o Francis caiu. Parece que sim. Ele parece que caiu, mas eu quero agradecer a vocês novamente pelo apoio, pela parceria, né? Agradecer também a vocês em nome do Frag Trigo Advogados e pela presença de vocês. O Francis voltou. Francis, você quer falar mais alguma coisa para encerrar? Eu só tenho que agradecer aqui, né? A Deus, ao bom aluno, a vocês, aos mantenedores, por me permitir estar aqui hoje, né? Como eu disse, eu fui o maior beneficiário desse webinar, entendeu? Todas as tensões que eu tinha para o futuro já foram amortecidas aqui, entendeu? Eu estou bem mais tranquilo em relação a onde escolher, qual caminho tomar, entendeu? Então é isso, eu tenho só que agradecer a todos vocês e agradecer a presença também do pessoal que está participando com a gente, o pessoal que veio ouvir a gente. Então é só isso, muito obrigado. Bem, eu agradeço também. Para quem não estava no início, né? Meu nome é Tana Calazans, eu sou analista de marketing do Instituto Bom Aluno da Bahia. E o Alexandre e a Juliana representam a Frag Trigo Advogados, que são um dos nossos patrocinadores. E quem tiver interesse de saber mais sobre o nosso programa, sobre o nosso projeto, como é que a gente atende, a gente vai continuar aqui, tá? Disponível depois, ao final desse webinar, a gente já está encerrando. E quem tiver qualquer dúvida, inclusive sobre dedução de imposto, como fazer para doar, a gente vai estar aqui. Ou entra no link no site, eu deixei o link também no chat, é www.bomaluno.org e clica na aba Salvador e vocês vão ter todas as informações de como doar a gente qualquer valor, tá? Qualquer valor, pessoa física, pessoa jurídica. E nesse momento estamos precisando muito para ajudar os nossos alunos que estão precisando de material eletrônico, né? De notebooks, tablets para poder estudar online. Agradeço muito vocês mais uma vez e até breve. Espero que todos tenham muito sucesso na carreira. Tchau, pessoal. Obrigado, Obrigada. obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.